Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para estudar geografia e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a tecnologia, né? A tecnologia e a cidade. Então, tecnologia que movimenta a cidade. Vamos começar aqui a partir da página 159. Neste capítulo, você vai conhecer algumas das evoluções tecnológicas que influenciam diretamente as maneiras de viver e de produzir no ambiente urbano, ou seja, na cidade. Conversa vai. Observe com atenção a abertura do capítulo. Você consegue identificar todos os aparelhos apresentados? Você sabe para que são usados? Quais diferenças você percebe entre eles? Então vamos observar. Talvez exista algum aparelho aqui que vocês nem reconheçam, né? Porque eles são mais antigos, antes de vocês nascerem. Mas talvez tenha alguns que vocês possam reconhecer. Então nós temos aqui um telefone. Hoje quase não se vê mais esse modelo de telefone. Era um telefone fixo que usava em casa, né? Nós temos aqui a máquina fotográfica, celular, tablet, máquina de escrever e o computador, que são diferentes, né? Temos aqui uma agendinha, lápis, enfim, óculos. Conversa vem. Você já imaginou como era a vida das pessoas nas cidades antes da invenção das tecnologias atuais? Registre nas linhas abaixo como você imagina que eram o transporte, o trabalho e os serviços ofertados para a população. Então você vai dizer aqui, né, o que é que você imagina, como é que você pensa que era a vida das pessoas antes da invenção de várias tecnologias que a gente conhece hoje. Coloque aí suas ideias. 160. A cidade e a tecnologia. As cidades existem há muito tempo, mas no passado eram muito diferentes das cidades em que vivemos atualmente. Observe as duas imagens a seguir. Nós temos aqui o desenho da cidade de Dublin, na Irlanda, em 1882, e do outro lado a fotografia de Paris, na França, em 2011. Olhe como são diferentes, a do passado e a do presente, né? Mesmo estando em lugares diferentes, em países diferentes, mas elas também são muito diferentes. A gente percebe que uma é bem mais atual, moderna, e outra bem mais antiga. As duas imagens retratam paisagens de diferentes momentos. Quais diferenças você consegue perceber entre as paisagens? Qual das imagens retrata o passado e qual retrata o presente? Obviamente que a gente já percebe que essa imagem aqui representa o atual. O presente tem muitos prédios, a gente percebe que são construções modernas. E desse lado aqui não, né? O transporte são carroças. A gente percebe também que tem prédios, então há uma semelhança. Apesar do modelo ser mais antigo, mas tem muitos prédios aqui também, construções. Mas a gente percebe que o meio de transporte é diferente, né? De antigamente para hoje. E outras coisas mais. Não foram apenas as paisagens das cidades que mudaram com o tempo. Devido ao surgimento de novas tecnologias criadas pelos seres humanos, as mudanças também ocorreram na forma de vida das pessoas, no funcionamento das cidades, nos meios de locomoção e na comunicação. Jogo educacional, nosso RA. Uma história de mudanças. Vamos ver. Vivemos em um mundo pós-industrialização. Portanto, já nos habituamos com a alta tecnologia no cotidiano. Estamos acostumados a utilizar o despertador por aparelhos do smartphone e ao acesso quase imediato às notícias mundiais, ao deslocamento urbano por trens e metrôs, entre tantas outras atividades. Você já imaginou como era a vida antes disso? Vamos recordar as formas de produção. A primeira delas, o artesanato. Nesse modelo, havia os mestres de ofício, que eram os proprietários dos instrumentos e da oficina, e os aprendizes que trabalhavam como jornaleiros, ou seja, recebiam por jornada de trabalho. Nesse modelo, não havia muita produção, pois ela dependia da habilidade, velocidade e força do artesão e do aprendiz. Assim, nesse período, não havia produção em
em larga escala. Desse modo, o artesanato era a única forma de se obter os objetos básicos como roupas, calçados, cobertores e utensílios domésticos. Atualmente, o artesão, mesmo usando muitas vezes uma técnica igual à do passado, está voltado a itens de decoração, não correspondendo a grande parte da produção. No século XV, teve início a manufatura, quando vários artesãos passaram a trabalhar no mesmo lugar, sendo cada um responsável por uma parte da produção. A partir desse modelo, o artesão deixou de dominar toda a produção, fazendo apenas parte dela. Esse novo modelo permitiu produzir mais itens em menos tempo, fazendo com que as pessoas comprassem mais. Essa forma de produção ainda existe hoje. Com o início da industrialização no século XVIII, muitas características da vida em sociedade mudaram rapidamente. As primeiras máquinas foram criadas na indústria têxtil, na Inglaterra. A partir de então, a velocidade seria a nova palavra que guiaria a produção mundial. Assim, a manufatura deu lugar à maquinofatura. Nessa nova forma de produção, o trabalhador passou a verificar e controlar a máquina. Agora, o operário não é mais necessariamente um artesão, mas sim um trabalhador que domina apenas uma parte do processo que a máquina realiza. Essa característica permitiu mais velocidade na produção, o que deixou os produtos mais baratos e fez com que as pessoas comprassem ainda mais. Vocês perceberam quantas mudanças no trabalho de antigamente para o trabalho de hoje? No trabalho do artesão para o trabalho feito pelas máquinas? Isso, a modernidade foi chegando, a tecnologia e o estilo de trabalho também foi mudando. 161. Surgimento da indústria. Nas cidades do passado, os produtos eram feitos utilizando a força de trabalho das pessoas. Esses trabalhadores são conhecidos como artesãos. Antigamente, as poucas máquinas que existiam eram movidas pela força de animais ou de elementos da natureza, como a correnteza de um rio ou a força dos ventos. Antes da invenção das máquinas, os artesãos eram responsáveis pela produção de diversos produtos existentes, que eram feitos à mão, um a um, de olho no local. Mesmo após o surgimento das máquinas, a profissão de artesão não deixou de existir. Ainda podemos encontrar o trabalho dessas pessoas em muitos lugares da cidade. Pesquise 3 ou 4 artesãos da cidade onde você mora. Registre em seu caderno o nome do profissional e o que ele produz. Então você vai pesquisar na internet 3 ou 4 artesãos de Mossoró, colocar o nome dele e dizer com que ele trabalha. O trabalho do artesão atendeu às necessidades de populações que ainda eram pequenas nas cidades. No entanto, conforme a população crescia, a demanda se tornava cada vez maior. Ao longo do século XVIII, foram desenvolvidas máquinas que eram movidas por forças geradas pela queima de combustíveis, principalmente o carvão mineral, que é extraído do subsolo. Esse período tão importante ficou conhecido como Revolução Industrial. Foi a partir desse momento que as fábricas começaram a se desenvolver cada vez mais, tornando-se mais produtivas e atraindo mais pessoas em busca de postos de trabalho. Aprender brincando. Nas páginas 25 e 27 do seu material de apoio, lá no finalzinho do livro, há um cenário e os elementos que o compõem. Organize esses elementos pensando no processo de fabricação do leite, desde a coleta até chegar às nossas mesas. Então, você vai organizar esse processo. Quando se coleta o leite até chegar à nossa mesa, quais são os caminhos que o leite percorre, o que acontece nesse meio termo? Então, você vai organizar com os desenhos que tem lá, certo? Você vai fazer aí no seu caderno. Crescimento das cidades, 162. As cidades experimentaram um grande crescimento populacional, pois as indústrias atraíam pessoas que antes moravam no campo e buscavam melhores condições de trabalho. Vários serviços foram criados para atender a população das cidades, como bancos, comércios e hospitais.
A mobilidade urbana também se aperfeiçoou e as charretes e os cavalos começaram a ser substituídos por automóveis, por trens e por metrôs, que auxiliam e agilizam, ou auxiliaram e agilizaram o deslocamento de pessoas dentro da cidade. Então, nós temos aqui a charrete, depois ela vai sendo substituída pelos automóveis que tinha na época. Para quê? Para que a locomoção das pessoas fosse mais rápido também, fosse se modernizando. A evolução dos transportes foi fundamental para o funcionamento das cidades. Vale a pena conhecer. A série Os Jacksons, da década de 1960, é uma animação que retrata como seria a vida dos seres humanos no futuro, apresentando o cotidiano de uma família. Na cidade, representada pela série, podemos ver robôs e carros voadores. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem então procurar para ver. Com o crescimento das cidades, a comunicação foi outra função que ganhou grande destaque. No início, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, mas esse método de comunicação demorava muito para que a pessoa chegasse ao seu destino. A carta chegasse ao destinatário. Era um longo processo. Com a evolução dos meios de comunicação, as pessoas passaram a se comunicar de maneira mais instantânea, ou seja, mais rápida, por meio de recursos como telefones celulares, computadores, tablets e etc. Então, houve evolução também nos meios de comunicação. A evolução dos serviços é outra comodidade, que podemos observar nas cidades. Essa comodidade é possibilitada por dispositivos eletrônicos conectados à internet, que permitem acessar contas de bancos, restaurantes, transporte, lojas e etc. Hoje, em especial, no período da pandemia, que as pessoas ficaram em quarentena, não puderam sair de casa, esses serviços foram muito utilizados, esses dispositivos eletrônicos, que as pessoas faziam quase todo tipo de negócio pelo celular, pelo computador. Esse mão na massa, a tia vai passar para você numa atividade separada, certo? Não vamos fazer hoje. Para saber mais, estudamos até aqui que as cidades são muito dinâmicas e que o crescimento e o desenvolvimento delas estão relacionadas com a própria evolução dos seres humanos e da tecnologia. Mas se não for bem planejado, o crescimento das cidades pode acarretar problemas ambientais e sociais. Entre os problemas ambientais, podemos citar o aumento da poluição e da temperatura do ar, a poluição das águas urbanas, as inundações e as enchentes. Entre os problemas sociais estão as pessoas que não têm moradia ou as que moram em áreas de risco. Grande parte dessas pessoas acaba não usufruindo dos avanços promovidos pelas tecnologias existentes nas cidades. Então, esse crescimento traz também alguns problemas que a população enfrenta. Aí temos aí a foto, né? Uma pessoa pedindo ajuda. Provavelmente ela não tem casa, trabalho, então fica difícil usufruir dessas novas tecnologias. No livro a gente fica até aqui e tia vai mostrar a ficha de atividades. Serão trabalhadas as páginas 99 e 100. 99. Observe os desenhos a seguir e depois faça o que se pede. Letra A. Organize as ilustrações anteriores conforme o nível de desenvolvimento. Então, a gente vai observar aí, a gente sabe que houve uma evolução, não é? E a gente vai organizar essas figuras de acordo com essa evolução, com esse desenvolvimento que foi acontecendo. Então, vamos ver. Letra B. A letra B. O homem plantando aí, usando um instrumento bem rudimentar, bem simples, feito por ele, né? É o mais antigo dessas coisas aqui. Então, vamos colocar a letra B. Depois dele, depois da letra B, o que vem de mais antigo? A letra D, o homem com o animal, né? Fazendo aí o trabalho de tração na terra. A letra D. Depois dele, qual é o mais antigo? A C ou a A?
A letra C, muito bem. E, por último, a letra A. Então, ficou B, D, C e A. Página 100. Relacione a coluna da direita com a da esquerda. Fungicidas, nós estudamos na aula passada, né? Fungicida é um produto destinado ao controle de plantas daninhas, utilizado para controlar insetos ou fungos, bactérias e vírus. Vocês lembram? Muito bem. Fungos, bactérias e vírus. Então, a gente vai ligar aqui, certo? Você vai ligar isso para cá. Inseticidas. É para combater plantas daninhas ou insetos? Muito bem, insetos. Liga para cá. E o herbicida para controlar plantas daninhas. Só fazer a ligação. Número 3. Complete corretamente as frases a seguir. Depois use as palavras para preencher a cruzadinha. Letra A. Quando há pouca chuva, os agricultores utilizam o sistema de, vocês lembram? Irrigação. Para que a safra não dependa exclusivamente das condições meteorológicas. Letra B. Utilizando irrigação e tecnologia adequadas, é possível plantar em áreas secas. Usando a irrigação é possível. C. Apesar de auxiliar na produção, a irrigação pode causar problemas, principalmente devido a problemas. A irrigação pode causar problemas. Problemas o quê? Ambientais, principalmente devido ao uso intenso da água. D. A atividade agrícola depende muito das condições naturais. Devido a isso, pesquisadores se dedicam à meteorologia, que estuda o tempo e também o clima. Aí você vai colocar essas palavrinhas dentro da cruzada. Irrigação, secas, ambientais e meteorologia. Você vai colocar na cruzadinha. Deixa eu ver se tem como fazer. Não, não tem. Então, você vai tentar encaixar aí, certo? Essas palavrinhas aqui na cruzada. Não tem como te fazer porque não dá para escrever aqui. Mas aqui onde tem esse R, ó, vai ficar irrigação aqui. Irrigação, certo? Na segunda linha vai ficar a palavra ambientais. Essa daqui, aqui na terceira linha, no caso. Ambientais. Irrigação e ambientais. E aqui secas. Nessa de baixo, meteorologia. E pronto. Façam no capricho, qualquer coisa nos procure e até a próxima aula. Tchau!